Fala pessoal, tudo beleza? Rádio Nacional dos Povos, hoje diretamente aqui da comunidade quilombola de Jitaí, Mata de São João, antigamente chamado de Tatuapará, às margens da BA-099, Estrada do Coco. Hoje eu estou aqui para entrevistar uma pessoa bem legal, uma pessoa bem forte, uma pessoa que vai nos contar um pouco sobre a história de vida dela e você também vai se maravilhar, porque afinal de contas, as mulheres quilombolas estão dominando o mundo. E eu vim até esta comunidade hoje para conversar com essa pessoa, às margens do Rio Santo Antônio. Você vai conhecer um pouco deste lugar e da nossa prima quilombola, Juliane. Juliane, fala pra gente quem é você, conta um pouco assim sobre quem é esta pessoa que nós estamos conhecendo aqui através das câmeras da Rádio Nacional dos Povos. Olá pessoal, me chamo Juliane, tenho 34 anos que moro aqui. Nasci e me criei aqui no Jitaí, né, com meus pais, levando uma vida muito simples, né. Tenho hoje 2 filhos, né, tenho 3 irmãos vivos. Ao total, se tivesse tudo, seriam 19 irmãos, né. Hoje tenho 14 comigo ao total, tá? Tenho 2 filhos, vivo aqui há muitos anos, né, me criei aqui, a vivência dos meus pais. E assim, né. Não é o nome dos seus filhos? O meu filho se chama Carlos Eduardo e o outro David Taylor. E aqui, Juliane, as margens desse Rio de Santo Antônio, né? O Rio Jitaí também. Eu acho que fica mais legal chamar de Rio Jitaí, né? Que Santo Antônio é esse nome assim que foi trazido para nós, vamos dizer assim. Você nasceu aqui mesmo? Conta para nós um pouco assim de onde você nasceu, como foi sua infância. Eu nasci em Candeias, naquela época era muito difícil, não tinha transporte, né? Nem tinha sequer casa uma vez direito. Então eu nasci em Candeias, né? Minha mãe foi me ter em Candeias, foi aqueles partos feito em casa, né? Que minha avó que fez meu parto. Então eu nasci em Candeias, acredito que eu passei um mês lá e retornei pra cá, pra Jitaí. A sua avó que fez o seu parto? Minha avó por parte de mãe, minha avó era parteira. Nossa, como era o nome da sua avó? Minha avó se chamava Georgina. Georgina? Morava em Candeias. Morava em Candeias. Ela também chegou a viver aqui, nessa comunidade? Não, ela nasceu e... Mas a sua avó materna? Minha avó materna. E sua avó paterna? Minha avó paterna nasceu aqui. Minha avó paterna, eu sempre falo, né? Não conhecia minha avó. Quem conheceu e conviveu com minha avó foi minha irmã mais velha, que se chama Maria. Hoje tem 71 anos. E minha avó era índia, né? Então eu não conheci minha avó. Minha avó nasceu, se criou e morreu também aqui. Você chegou a tomar banho aqui nesse rio quando você era criança, brincava muito? Nossa, esse rio aqui era tudo pra gente, né? Que dava no tento. Aqui a gente lavava as roupas, né? Tudo era daqui, pescava, brincava, tudo era aqui nesse rio. Lugar muito bonito, por sinal, né? O barulho dos animais também faz a gente se sentir assim, sentir uma sensação agradável de estar aqui, né? Como falei para vocês, aqui nós estamos às margens da Estrada do Coco, a BA-099, que fica no litoral norte da Bahia, assim, um lugar maravilhoso. Estamos aqui entre Praia do Forte e Sauípe, né? Uma região assim bem visada, né, pela especulação imobiliária, né, os resorts, tal, que a gente muito vê da riqueza que aparece, né, em relação aos resorts, aos condomínios, mas muita gente se esquece que vivem pessoas aqui e esse é um problema também que as pessoas estão enfrentando nesse momento. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, mas primeiro assim, fala mais sobre como era a sua infância, como era ir para a escola aqui, né, o que vocês faziam para passar o tempo, as crianças, né? E os adultos, o que os adultos faziam? Pescavam, extraíam matérias para poder produzir? Conta pra gente um pouquinho. Então, a minha infância foi tranquila, né? A gente vivia sempre de acordo com a natureza. Como eu falei, esse rio aqui faz parte da nossa infância, da nossa memória. Quando a gente pescava, mariscava, né? De cima a baixo desse rio. Esses tempos vinha tanto do peixe, quanto também que só que visto. Naquela época se podia caçar, né? A gente não tinha mercados que nós temos hoje, então a nossa feira era uma vez por mês em Mata de São João. Então vivia da pesca, da caça, da cultivação de oca, de mandioca. Tinha a questão da natureza, que tem cicó, a gente tira cicó da natureza, vem a piaçava, que é a terra de vender, tudo isso. Então isso era de onde os adultos tiravam o sustento, né? O trabalho da gente era esse. E hoje vocês estão conseguindo fazer isso aqui ainda? Hoje mais não, porque existe uma proibição, né? Existe tudo uma APA, né?
uma zona rigorosa que não se pode mais tirar a matéria-prima da natureza. Então, isso foi cortado, tirado da gente. A gente pode dizer assim, que você se divertia quando era criança, mas também a gente sempre começa a trabalhar cedo, né? A gente que é de comunidade. Como foi para você também esse processo de ter que sair daqui para poder começar a trabalhar, estudar também fora, né? Em relação ao estudo, a gente sempre teve muita dificuldade, porque naquela época não existia transporte, então tudo era caminhando. Então a gente começou a estudar um tempo em Curralinho, era uma escola de Curralinho, depois a gente foi para o Areal, né? A gente passou um tempo indo estudar em Embaçaí, a gente ia caminhando, a gente ia andando para Embaçaí e ficava andando, porque eu tinha essa dificuldade de não existir transporte. Então era muito difícil em relação a ter acesso à escola, na minha época. Hoje em dia está mais tranquilo porque tem a escola, mas na minha época era muito difícil, então a gente tinha que ir andando mesmo para a escola do Embaçaí, que você vê Embaçaí de Santos, era bem difícil. Hoje não, hoje ficou mais tranquilo. Em relação ao trabalho, tem essa dificuldade, né? Porque hoje em dia aqui só tem hortelaria, hotel, então tem essa dificuldade também até de assar um trabalho de qualidade na hotelaria. E sempre, no caso assim, a gente fica sempre dependente também do que nos oferecem, né? Exatamente. A nossa vida fica vinculada à vida dos poderosos, que é o que fornece, na verdade, os empregos que a gente tem na região, né? Desemprego. Hoje em dia, depois que a gente teve esse problema, né, que veio as matérias, né, para invadir aqui, ficou mais difícil ainda a gente conseguir trabalho. Porque hoje em dia emprego se tem, né, mas ser contratada é complicado. Sempre tem seus motivos, né, não sei o porquê, mas dificultou cada dia mais em relação a ter trabalho. A nossa região a ter trabalho. Consegue trabalho assim, em empresas pequenas, né? Em alguns restaurantes pequenos, a gente consegue trabalho. Mas em termos de hotel, a gente teve uma dificuldade bem grande. E deixa eu te perguntar uma coisa assim, mais específica também. A gente sabe bem como funcionam as coisas assim, nessas regiões tidas como paraísos, né, na terra. E em relação a racismo, preconceito, acontecem muitas situações também dentro desses empreendimentos, ou digamos que aqui seja um pouco mais sutil? Eu acredito que aqui é mais sutil, não tem assim essa questão de ser amostra, não assim o local de trabalho, mas assim, com a comunidade vizinha, o preconceito ficou muito grande quando a gente passou a se reconhecer no quilombola. Tanto que até meu filho, mas ele começou a ter um pouco de perseguição dentro da escola por ser quilombola. Então assim, não piorou um pouco nessas questões. Tem aquelas sutilezas assim, aquelas indiretas, né, que a gente escuta, aquelas piadinhas, mas quando nós somos adultos e descartamos, né? Mas tem essa questão. Fica marcado, né? Fica marcado. E agora sim, eu quero assim, gostaria, né, que você falasse um pouco sobre essas situações que estão acontecendo aqui na comunidade. Para quem não sabe, né, o título, né, de comunidade remanescente de Quilombo foi revogado na justiça em 2024, né, final de 2024. E a comunidade enfrenta esse processo agora, né, e assim, marca um precedente, né? Digamos que se isso se concretizar, isso abre um precedente para que outras comunidades quilombolas também tenham seu título revogado. E isso é um perigo, a gente está vendo essas discussões aí sobre o marco temporal, né? E, se eu não me engano, é sobre um aldeamento indígena que fica no Paraná ou em Santa Catarina, que alegam, né, que a comunidade não existia antes de 1988. E aí agora a gente está vendo isso acontecer também com uma comunidade quilombola. Eu gostaria que você falasse um pouco disso, mas principalmente também qual é a sensação de vocês, como vocês se sentem com tudo isso, né? Eu acredito que isso gera também uma insegurança, vocês não saberem como vai ser amanhã, né? Se vão continuar sendo perseguidos dentro da própria terra. E também a gente tem planos de vida, né? Que a gente planeja a nossa vida. Como é para você estar vivendo tudo isso e estar tendo que lidar com essas situações no dia a dia de vocês? Para a gente está sendo muito difícil, porque perseguidos nós já estamos e somos perseguidos. E é como se fosse uma carta na manga das pessoas que estão contra a gente, né? Então, para a gente é doloroso ter que estar enfrentando essa questão do cancelamento da nossa certidão. Pela primeira vez que eu vi isso, né? Nunca tinha visto isso. Aí, um juiz cancelar uma certidão quilombola, emitida pela Fundação Palmares. Então, é que nem eu falo, né? A gente está de mãos atadas, né? Porque a única vida que a gente tinha, né? A única certeza era justamente certidão quilombola e isso foi tirado da gente.
Então, para a gente é doloroso. É como se a gente tivesse que voltar no tempo e ter que enfrentar tudo que a gente estava enfrentando antes. Para quem está de fora, vendo só algumas coisas, pensa que é fácil, ou é só besteira, ou pensa que é só uma brincadeirinha, uma novela que a gente está vivendo, mas transmite é vida real e do que a gente já sofreu, que a gente já enfrentamos aqui, ter que voltar assim de novo. Eu fico até emocionada, eu não sei nem o que dizer, porque a perseguição foi muita, né? E está sendo muito. Então, os mais velhos, né? O meu irmão mais velho, né? Que vem sendo perseguido e muito, foi inclusivamente ameaçado, até usaram o filho dele em relação a isso. Então, só de pensar que tem que voltar esse passado é bem doloroso. Eu não sei nem como reagir. Só mesmo esperar agora aí da justiça para reverter esse quadro, né? Ou seja, em vez da gente estar indo além, a gente está retrocedendo, né? E isso é para a gente ficar bem atento, né? Para a gente entender. E eles não nos querem, na verdade, né? Eles não nos querem vivos. Se estivermos vivos, eles nos querem trabalhando para eles, de preferência que nós não tenhamos terra, nós não tenhamos nada, nós não temos nem dignidade, de preferência, né? Mas a gente está sempre nessa batalha diária. E aí, pensando um pouco nisso também, como você como mãe, né? Como você sente, assim, as perspectivas de futuro para os seus filhos também, deles estar vivendo nesse processo conflituoso? E, assim, o que eles sonham também para a vida deles? Porque, claro, eu acho que vivendo num lugar como esse aqui, a gente primeiramente quer continuar vivendo aqui, né? E segundo, que a gente pode alcançar tudo o que a gente almeja, mas sem perder a nossa identidade e sem perder o lugar que sempre pertenceu à sua família, no caso, né? Exato. Eu, em relação aos meus filhos, aqui é um paraíso, né? Não só os meus filhos, mas as nossas crianças aqui é um paraíso, porque aqui é um lugar que não tem índice de violência nenhuma. Aqui a gente sai, fica com nossas portas abertas até de manhã, sem correr nenhum risco, né? Nenhum perigo. Então as crianças brincam à vontade, tem esse privilégio, né? De não estou assim falando de alguns outros lugares, mas dizer que a violência em outros lugares tem se crescido de uma forma grande, né? Aqui não, aqui é tranquilo, posso dizer. Então, eu não sei o que é que vai ser de mim, dos meus filhos e das crianças daqui, ter que sair daqui, de viver num lugar desse tão bem, em paz, graças a Deus sabe para onde, né? Então... Ou seja, sempre viverão em paz. As ameaças vêm agora através de todos esses processos aí, né? Exato. E eu sei que é uma pergunta um pouco difícil também, mas assim, da justiça. O que você espera da justiça? Eu espero que a justiça seja feita, que a justiça seja justa, né? Porque o nome já diz tudo, justiça, né? E infelizmente nós estamos vivendo uma grande justiça aqui no litoral de Mata de São João. Então eu espero que a justiça seja realmente feita, né? E de acordo aos critérios daquilo que cada um estudou. Porque é muito doloroso a gente ouvir tantas mentiras, né? E a gente recebeu uma carta da forma que a gente recebeu do juiz. Então, para mim, eu espero que a justiça ela reveja, né, os seus atos e faça o que é certo. Tá, eu vou te perguntar duas coisas agora. Para você, como mulher quilombola, como você enxerga também assim a sua vida daqui para frente? O que você espera? Você tem sonhos? O que você almeja alcançar ainda? E depois eu faço outra pergunta. Como mulher quilombola, o que é que eu espero? Pior que no meio de tantas coisas que a gente está vivendo, a gente fica até meio assim... Não é desacreditado, né? Porque a justiça, infelizmente, é falha, né? Eu espero, como mulher quilombola, né? Dizer bem, pai. Ter uma vida tranquila, né? Sobre o meu profissionalismo. Mas como mãe, eu espero ver nosso filho crescer bem, né? E viver bem nesse local, como sempre dizer. Demais. O que você poderia dizer assim para outras mulheres também que enfrentam essas lutas do dia a dia, né? Que enfrentam preconceito, racismo, misoginia, enfrentam também a violência do nosso cotidiano, né? E a Bahia, assim, infelizmente não é o lugar assim tão de paz, né? Como imaginam. E o que você poderia dizer também, né? Porque assim, a gente percebe que é uma guerreira, uma lutadora, né? De estar enfrentando tudo isso, de estar conseguindo superar tudo isso, apesar das adversidades, inclusive da própria justiça. Então, o que você poderia dizer assim, eu não diria não como exemplo, mas como motivação para outras meninas que estão crescendo agora, ou outras mulheres também que têm um cotidiano parecido com o seu, para que elas também possam, né, estar seguindo adiante, apesar de tudo que acontece nesse país?
posso dizer que elas não venham a desistir, né? Que a persistência faz a gente chegar muito além. Então é persistir naquilo que a gente quer. Eu sei que as lutas vêm, às vezes dá desânimo, dá, mas a gente tem que persistir, acreditar que vai dar certo. Eu queria que você falasse novamente o nome dos seus avós, né, dos seus pais. E isso é a memória histórica do lugar, né? Para que as pessoas também que assistam saibam quem eram as pessoas que viviam aqui, qual eram as histórias delas. E também para que conheçam da onde você veio, né? Para saber também para onde você pode ir. Meu pai chamava Germano Alves de Oliveira, a minha mãe Marinês de Lima. E meus avós paternos eram João Alves e minha avó Maurina. E a avó materna, que é de Candeias? É Georgina. Certo. Bom, gente, é isso, né? Estamos aqui na comunidade quilombola de Jitaí, Mata de São João, às margens da BA-099, Estrada do Coco, né? Essa rota turística que o mundo inteiro conhece, mas que muitas vezes ignora a população quilombola e a população indígena também que vivem nessas localidades. O colonialismo, como a gente pode ver, 526 anos depois da chegada dos colonizadores, continua. Aparentemente a família dos Garcia Dávila ainda manda aqui, né? Só muda os nomes, mas a riqueza continua concentrada na mão dos mesmos, né? As mesmas famílias tradicionais. E a gente vai continuar aqui nesse paraíso. A gente veio na hora dos mosquitos gravar, infelizmente. Mas a gente continua aqui, ó, com essas imagens desse paraíso. Um rio bem bonito aqui, que você pode também vir acompanhar, né? As pessoas que queiram visitar aqui, que queiram, por exemplo, eu quero passar um dia com vocês aqui. Pode vir. Pode vir, sim. Tem festejos aqui também, vocês fazem festejos anuais? Ainda não? Ainda não. Poderiam fazer o festejo de Santo Antônio, já que é Santo Antônio de Jitaí, né? De repente fazer a festa de Santo Antônio aqui, ó. Tô dando uma ideia já para o ano que vem, hein? Então, Juliane, muito obrigado. Eu desejo assim que vocês consigam superar todas essas adversidades, que vocês saiam vitoriosos, inclusive, de algo que já é de vocês, né? Que estão querendo tirar de vocês, mas que a gente vai estar lutando junto aqui, SEAC Bahia, CONAC, Rádio Nacional dos Povos, para que as pessoas tenham o seu direito garantido, principalmente se essas pessoas forem quilombolas e indígenas, tá bom? Eu sou Yawareté Pichuna, Valber da Gama, Dom Raça de las Matas, entrevistei hoje aqui Juliane Quilombola de Jitaí. E você continua assistindo a nossa programação aí no YouTube, no Instagram. Manda mensagem pra gente, manda mensagem pra Juliane também. Vem conhecer a comunidade dela, vem conhecer essa história, vem ajudar, né? E contribua também divulgando esse vídeo, compartilhando essa história para que as pessoas tenham a justiça realmente no seu dia a dia e que a justiça não fique só no papel, tá bom? Então, é isso aí. Rádio Nacional dos Povos, das aldeias aos quilombos, uma só voz.